Oi, eu sou o Otávio, E eu sou a Natália. nós somos do clube Tudo é Livro e hoje nós vamos falar do livro... Admirável Mundo Novo. Tudo bem. Esse livro conta a história de uma sociedade futura, uma distopia, em que tudo é baseado no consumo. E tudo que acontece nessa sociedade é controlado por poucas pessoas e a função ali, o objetivo do autor era fazer uma crítica a tudo aquilo que, na época em que o livro foi escrito, estava acontecendo. Então vamos começar por isso, Natália. Que época que foi escrito esse livro? Então, o livro foi escrito em 1932, né? Esse era o período que a gente fala período entre guerras. A gente tinha recém passado pela crise de 29, que aconteceu nos Estados Unidos, mas que foi uma crise que teve reflexo sobre vários países, né? E também que impulsionou os regimes fascistas, principalmente o fascismo italiano e o nazismo alemão, né? Então é bem nessa década de 30 que a gente tem a consolidação desses regimes totalitários. E, apesar de parecer uma sociedade livre, onde as pessoas tomam decisões livremente, nessa sociedade do livro, as pessoas, na verdade, são condicionadas, desde que elas nascem, a uma determinada casta e, obviamente, a um determinado trabalho e a uma determinada forma de pensamento. Então, eu acredito também, é óbvio que a gente não vai fazer uma analogia direta com regimes totalitários, mas eu acredito que você tem algumas referências a esse condicionamento, né? Porque os regimes totalitários, por exemplo, eles tinham muita preocupação em educar a juventude. Para quê? Para que essa juventude propagasse essa ideologia desse sistema, desse partido, né? Então acho que a gente pode puxar um pouco disso para quando o livro foi escrito. É óbvio que o livro ele vai retratar uma sociedade do futuro, que seria da nossa era, o ano 2540, tá? Mas, com toda certeza, o contexto no qual o autor estava vivendo tem presença na escrita, né? Com certeza. Sim. Eu vejo muito assim, bem semelhante ao que a gente falou no Frankenstein, que é a preocupação que o autor, cada autor tinha daquilo que estava vendo dos avanços científicos que tinha naquele período. Então, desde isso que você está comentando dos regimes totalitários que estavam ascendendo nesse período, tinha muita pesquisa em educação e psicologia acontecendo desde Freud, né? Tanto que uma das maneiras de manipular a sociedade, lá, a população que o autor trata no livro, é não ter um sistema formal de ensino, que é para justamente quebrar esse pensamento crítico. E é substituído pela hipnopedia, que é colocar o áudio, né, durante o sono e fica repetindo aquele áudio, a pessoa vai só assimilando aquilo e eles ficam repetindo quase que mecanicamente durante toda a história, os diálogos. E isso era uma coisa que foi proposta, mais ou menos por essa época, e que ele viu já antecipou isso como uma preocupação. Olha, isso aí não vai funcionar para nada. E acho que sim, o principal ali é a marcação de tempo, que é o antes e depois de Ford, né? Sim. E o que mudou assim na sociedade com a indústria que o Ford conseguiu criar ali? Por que será que o autor trouxe isso como uma marcação de tempo? O Fordismo, que depois vira um conceito por conta da fábrica de automóveis do Henry Ford, né? Ele vai trazer a ideia da linha de montagem. E eu acho que é muito parecido com aquilo que acontece no livro, inclusive com os seres humanos, né? Primeiro que eles não nascem de uma forma natural, né? Então não nascem de uma relação entre um homem e uma mulher. Na verdade, eles são feitos em laboratório, essas crianças, né? E elas são criadas como que em um processo de fabricação, como que uma linha de montagem, né? Justamente para terem um determinado comportamento, uma determinada forma de pensamento, né? Então essa coisa industrial também é trazida pela maneira como o ser humano ele é trazido ao mundo e pelo papel que ele ocupa nessa sociedade, né? Então eu acho que isso é muito forte, muito presente. E, como você disse, é uma sociedade do consumo, né? O que importa é o que você tem, não o que você é, né? Então é aquilo que você consome. Então eu sou feliz porque eu estou consumindo tal música, eu sou feliz porque eu tenho tal coisa. Aquilo é como se a vida tivesse baseada em questões materiais, né? Até porque essas pessoas não têm uma religião a qual você pegar, elas não têm, como você disse, uma educação formal, né? Então isso acaba sendo a religião, a educação, a leitura, o pensamento seriam formas de você desviar o foco dessas pessoas que estão sendo condicionadas nessa linha de montagem, né? Então acho que a gente pode trazer esse conceito nesse sentido. E uma pergunta para você em relação a isso que você está falando, que é uma crítica do autor essa visão materialista, pensando do ponto de vista, justamente por não ter a educação, por não ter... Até a gente tratou bastante disso em relação até à arte, né? Então o livro fala do cinema sensível que tem o objetivo somente
basicamente não tem áudio e vídeo, né? O cinema hoje é áudio e vídeo. Sim. O cinema sensível que ele apresenta ali é para estimular todos os sentidos. Então tem textura, tem cheiro, tem gosto, tem... Ou seja, é só estimular o ser humano... É só o sensorial, mas você não tem aquela coisa da pessoa refletir ou pensar de Isso. forma crítica, né? Não tem nada, na verdade, do que analisar. E mesmo que tivesse, eles não conseguiriam, né? Porque eles já estão condicionados a não fazer isso. Os esportes também. O esporte, eles deixaram só os esportes que pudesse haver algum consumo. Então, que tivesse muito equipamento para comprar e coisas assim. A música se tornou uma música sintética, então eram pessoas que produziam sons, que tocavam instrumentos, que é uma das características mais atualmente, né? Isso também já tá acontecendo de alguma maneira, porque a música é feita por IA hoje, tem toda essa questão. Ou seja, é tudo para estimular, até pelo próprio nome, né? O cinema sensível. Isso é uma crítica a esse materialismo ou você não vê como uma crítica a isso? Eu acho que sim. Eu fico imaginando se ele tivesse visto o mundo de 2026, Sim. né? Tudo com inteligência artificial, né? Tudo produzido de maneira artificial. Hoje é muito difícil entrar numa rede social e distinguir o que é real e o que não é, né? Eu acho que com certeza é uma crítica e é uma forma de você colocar que essa sociedade do hiperconsumo, quanto mais crítica a sociedade for, mais ela vai consumir. Tanto que uma das coisas que eles falam é: para que você vai restaurar ou para que você vai reformar se você pode ter algo novo? E é exatamente o que se vende hoje, essa indústria capitalista multimilionária de tablets e celulares e tecnologia, não quer que você tenha um celular por 10 anos. Quer que você pense que você precisa trocar o tempo todo. E para você trocar o tempo todo uma coisa que não tem necessidade de ser trocada o tempo todo, é muito importante você não pensar sobre. Tanto que hoje eu penso que a gente é induzido a consumir de maneira impulsiva. Né? Por quê? Porque a gente é o tempo todo bombardeado por propagandas e por coisas que ficam incitando a gente a consumir de maneira irracional, né? Tanto que a grande consequência que nós temos disso hoje é o aquecimento global, é a crise do clima, que são impactos que vêm desse processo acelerado de industrialização. E é tipo assim, eu vou consumir de tudo, desde comida até tecnologia, o máximo que eu puder, eu vou trocar as coisas o máximo que eu puder. E isso, claro, vai impactar o ambiente de alguma forma, né? Então, e você vê que no livro não tem essa preocupação também com isso, né? Tanto que a gente falou que o livro tem muito mais concreto, tem muito mais aquela coisa associada à fábrica, à indústria, à urbanização, do que a natureza ou a sustentabilidade ou alguma coisa desse tipo, né? Como ele se passa mais ou menos lá pelo ano 2500, né, da nossa era, a gente pode dizer que tirando ali então a produção industrial de pessoas, né, feitas em laboratório, basicamente a gente já está vivendo essa sociedade, então, de alguma maneira. Eu acho que sim, né? Eu penso que sim, né? E é engraçado porque, assim, até os relacionamentos entre as pessoas, de amizade ou afetiva, né? São relacionamentos superficiais. Eles incitam as pessoas a terem relacionamentos superficiais, a não criarem vínculos, né? E eu acho que é muito parecido com a sociedade que a gente vive hoje. Hoje é muito mais difícil você estabelecer o vínculo com as pessoas, apesar de a internet trazer uma grande proximidade, inclusive com pessoas do outro lado do mundo. Eu acho que é uma grande, contradição da nossa época. Então, ao mesmo tempo que eu consigo me conectar em segundos com pessoas que estão em outros países, eu não consigo me conectar com as pessoas que estão próximas, né? E isso também é um fruto dessa sociedade capitalista e consumista, que é o individualismo, né? É o voltado para mim, não voltado para a comunidade, pro bem comum, né? E no livro fica claro isso, porque assim, as pessoas elas são fabricadas, entre aspas, né? Para que elas tenham um papel na linha de produção. Inclusive, assim, as castas, elas são, inclusive, fisicamente definidas. Então, a mais baixa, que são os Y, eles têm um tamanho específico porque serve para um determinado tipo de produção industrial. Os alfas, que são os maiores, são aqueles que basicamente não fazem trabalhos, não dá nem pra falar que é intelectual, porque nem existe esse conceito lá, né? Mas são os que vão quase que controlar toda a população ali. Eles já são os maiores, então eles são altos, são fortes, e conforme vai descendo beta, gama, o tamanho também vai diminuindo. E de que maneira também isso impacta? Porque a gente não é dividido em casta dessa maneira, né? Mas a gente tem classes sociais. Né? Isso é muito, muito marcado hoje em dia. E de que maneira isso também atualmente serve para controlar a população ou para manter, o quanto isso é desejado? Eu acho que você tem formas de controle hoje, né? Por mais que a gente fale de liberdade de expressão e tudo, você tem muitas formas de controle, né?
Esse controle, com certeza, ele é bem-vindo numa sociedade capitalista, né? Hoje existem formas de controle, não como no livro, né? Mas por que é importante? Porque quando você consegue controlar a população, mesmo ela sendo maioria, ela não vai se rebelar. Então, por que é importante numa produção industrial você ter as pessoas alienadas? Porque elas não vão se rebelar. É igual você pensar, a classe trabalhadora é a maioria. Então, se a classe trabalhadora tem consciência de classe e resolve se rebelar, pô, a gente é a maioria. A gente é que faz o sistema funcionar. A gente é que faz a máquina funcionar. E a ideia de você controlar no livro, eu acho que é justamente essa. Eu não vou pensar que eu fui criado só para fazer aquilo como um autômato. Eu não vou pensar a respeito disso, né? E aí, assim, como é que você faz também com que as pessoas não tenham esses pensamentos ruins, né? Você introduz uma droga, que é o soma, né? Que é assim, qualquer decepção que você tem, qualquer frustração, você vai lá e toma o soma, que é para você estar constantemente feliz. Porque se você está feliz na classe onde você está e no trabalho que você desempenha, ótimo, a produção vai continuar a todo vapor, né? Então, acho que é óbvio que é um exagero, mas é uma crítica à sociedade capitalista, ao capitalismo industrial daquela época e que hoje chegou num patamar muito mais elevado. Isso fica claro no livro também, porque tem dois personagens. Um que é acho que Bernard Marx, o nome dele, que é justamente o revolucionário, porque ele é o que começa, quando ele está conversando com a Lenina, ele é o cara que só quer caminhar. Para ele, o encontro era caminhar, conversar, e ela, mas isso não é jeito de aproveitar o tempo. E tem o diretor geral lá, que quase já no final do livro, eles começam a conversar sobre Shakespeare, sobre a Bíblia, que ele deixa trancado dentro de um cofre, os livros, né, atuais, que são os clássicos mundiais aí. E daí que o Selvagem questiona, ele fala assim, mas se você sabe disso tudo, por que não é falado? Por que as pessoas não conhecem isso? Sim. E aí ele comenta que em algum momento da vida dele souberam disso e que ele quase foi levado pro lugar lá que é, enfim, onde a pessoa é descartada, que é onde o Selvagem vivia, né? Ou seja, qualquer expressão de criticidade ou de perceber, como você está falando aí. De sair do padrão, né? Isso. De sair do padrão. É punido, naquela sociedade é punido. Então, só pra gente amarrar o ciclo, a gente começou falando do contexto histórico dos regimes totalitários, né? Os regimes totalitários, ditatoriais, autoritários, a primeira coisa que eles fazem, censurar a cultura. Censurar livros, censurar peças de teatro, censurar jornalistas, músicos. Por quê? Porque é isso que faz pensar. Né? Então, é engraçado porque ele está falando de uma sociedade do futuro, mas de certa forma ele trouxe muitos traços da sociedade na qual ele estava vivendo e que já tinha acontecido em outros períodos históricos. Onde você tira toda forma de pensamento, toda forma de liberdade de cognitiva. Para quê? Porque as pessoas simplesmente exerçam um papel meramente funcional ali naquela, voltando, linha de produção, né? E os regimes totalitários fizeram muito isso, né? Estabeleceram um controle através da censura, né? Eu acho que... E não foram só os regimes totalitários, se você voltar para a Idade Média, né? Não sei se você já leu do Humberto Eco O Nome da Rosa, mas a ideia é essa. Eu tiro, por exemplo, os autores antigos, da Grécia Antiga, da Roma Antiga, por quê? Porque isso faz você pensar, faz você ter um posicionamento crítico, e aí você começa a questionar, mas será que o que a igreja está fazendo é legal? Né? Será que o que esse regime totalitário está fazendo é legal? Né? Então, assim, você começa a ter esse questionamento. Então, acho que dá pra gente fazer toda essa amarração. E é engraçado porque a gente consegue trazer o livro pro presente, né? Nessa sociedade de consumo, controle, a gente consegue vincular com o contexto do livro, da década de 1930 e a ascensão dos regimes totalitários, e a gente consegue levar o livro pro futuro, porque ele é uma sociedade do futuro, tem muitas coisas que nós não temos hoje, mas que trazem problemáticas que são atuais, né? Sim. Pessoal, essa foi a análise do livro Admirável Mundo Novo. E siga-nos no Instagram, tudo é livro. Essa análise vai estar no YouTube e vai ter alguns cortes também no Instagram.